Já voltei. Vamos lá então. Por que do nada nada vem? Então raciocinemos. Imaginemos que uma mãe se descuide do filho e o filho pule da janela. E o filho vem a óbito. Beleza. Ela vai responder por homicídio culposo nesse caso, mas por omissão. Mas como? Se você, para responder por um crime de homicídio, você tem que matar alguém, ainda que de forma culposa. Estou limpando minha arma carregada, ela disparou e matou alguém. Então, como se eu não fiz nada, eu vou responder aí por homicídio. Porque a relação de causalidade nos crimes homicídios impróprios, ela não é física, ela é normativa ou jurídica, decorre da lei. Olha o artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente dever jurídico, e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então, o dever de agir está ali na pessoa. Bacana? O dever de agir está na pessoa. Primeira anotação que você tem que fazer: requisitos para se responder pelo crime de omissão imprópria. Primeiro, dever jurídico de agir. O dever de agir. Mas não basta o dever de agir. O segundo requisito é capacidade humana para poder agir. Então, o juiz vai analisar se você tinha condições de fazer alguma coisa para evitar aquele resultado. Existem pessoas que carregam consigo o dever de agir. E essas pessoas que a gente vai analisar agora. A linha A, quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Quem figura aqui? Essa posição é chamada de posição legal, tá? Posição legal. Professor, eu já ouvi aí nos livros chamando de posição de garante. Sim, doutrina clássica. Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Aníbal Bruno, Heleno Fragoso, Frederic Marx, eles chamam de posição de garante. Mas a doutrina moderna passou a dividir a linha A, B e C. E aí a linha A ficou sendo chamada de posição legal, beleza? Quem figura aqui? Pais em relação aos filhos, polícia e bombeiro. Então a mãe que se descuidou e o filho pulou da janela, o juiz vai analisar. Ela não colocou uma rede de proteção, uma grade, não tirou o sofá debaixo da janela. Isso tudo facilitou para que acontecesse um resultado. E ela tinha obrigação por lei de evitar esse resultado. Evidentemente que aqui você vai responder pelo resultado que ocorra da sua omissão. Se o menino pulou, caiu num toldo no andar de baixo, não sofreu qualquer lesão, não vai responder por nada, porque ele só vai responder se tiver algum resultado. Se não tiver resultado, não vai responder. Bacana? Legal? Então a linha A. Agora eu vou te dar um outro exemplo. A regra é que responda na modalidade culposa. Mas se você desejar o resultado, você vai poder responder na modalidade dolosa. Exemplo, eu sou policial, eu sou bombeiro militar, cheguei no local de acidente, tenho obrigação de ajudar aquela pessoa. Quando eu olhei meu inimigo, aí disse assim: Bruno, esqueça tudo que passou. Disse: esqueço não, meu irmão. Você há de queimar no fogo do inferno. Senhores, a partir desse momento, eu vou poder responder pelo resultado a título de dolo. Então, se ele morrer, eu não vou responder por homicídio culposo, e sim homicídio doloso, porque eu passei a desejar aquele resultado. E vou além. Se ele não morrer, se outro colega meu o ajudar, eu vou responder por tentativa de homicídio. Então é possível responder por um crime de tentativa de homicídio sem ter feito nada? Sim, quando você ostenta o dever de agir. Bacana? E não age porque não quer, desejando o resultado. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade. Senhores, aqui a doutrina clássica diz que decorre de dever contratual. A doutrina moderna diz, em regra, decorre de dever contratual. Então eu contrato uma babá para cuidar do meu filho. Ela se descuida, o meu filho pula da janela. Ela vai responder, se ela ainda estiver viva, se eu também não jogá-la pela janela, ela também vai responder aí
por homicídio culposo. Teve uma questão recente de prova que a mulher foi contratada lá para cuidar da criança, a criança caiu dentro de um poço, a polícia chegou, ela sabia que estava lá, não falou nada, então ela desejou o resultado. Vai responder por homicídio doloso por omissão. Omissão imprópria, tá? Porque os crimes omissivos próprios são aqueles propriamente omissivos. Puramente omissivos. Então são os crimes praticados por o não fazer. Exemplo, omissão de socorro. Artigo 135, 269, omissão de notificação de doença cuja notificação é compulsória, é o caso da Covid-19. O médico tem obrigação de notificar o Ministério da Saúde, não notifica, 269 nas costas dele. Beleza? Aqui não, aqui é o crime chamado de crime comissivo por omissão. Por quê? Porque o crime que está previsto na lei é praticado por ação, mas você está respondendo por omissão, porque você tinha o dever de agir. Beleza? Então, na linha B, entra qualquer pessoa que assuma a responsabilidade. Seja um amigo, seja por dever contratual, entra aqui o porteiro do seu prédio que está vendo furtar o seu carro e porque não gosta de você não liga para a polícia. Ele responde também por furto e não furtou nada. Bacana? Legal? E a última linha, com seu comportamento anterior, criou o risco do resultado. Te dou um exemplo clássico que é o trote. Jogou a pessoa na piscina lá durante a festinha dos calouros lá com os veteranos, virou as costas e a pessoa afogou e morreu. Vai responder por homicídio culposo. No livro do doutrinador chamado Paulo Bussato, ele traz um outro exemplo. Uma pessoa vem dirigindo o carro e bate no alambrado e cai lá embaixo. Estourou o alambrado lá de proteção lá, guarda-reio da pista. E ele não sofreu nada, um milagre. Ele vem subindo, a obrigação dele é sinalizar aquela pista. Porque pode ser que o outro motorista venha e sem a proteção, o guarda-reio cai lá embaixo. E ele não faz isso. Então ele vai poder responder sim se algum motorista perdeu o controle e cair exatamente naquele buraco. Com o seu comportamento anterior, criou o risco do resultado. Para finalizar, tem um outro exemplo que caiu na prova do MPDF, que foi MPDFT, que foi o seguinte: o indivíduo ele estava fazendo um churrasco em casa e aí ele se descuidou e pegou fogo em tudo e pegou fogo na casa do vizinho. Ele sabia que não tinha ninguém na casa do vizinho, que eles estavam viajando, mas por não gostar do vizinho, não ligou para os bombeiros para ir lá apagar o fogo e ele foi embora. Ele vai responder pelo resultado que decorreu da sua omissão. Qual foi o resultado? Destruiu a casa. Quando se destrói uma coisa de alguém, o crime é o crime de dano, artigo 63 do Código Penal, que só admite modalidade dolosa. Geralmente você responde por um fazer, mas neste caso, com seu comportamento anterior, que foi fazer a fogueira do churrasco, criou o risco do resultado. Vai responder sim por crime de dano, artigo 63 do Código Penal. Beleza? Legal? Com isso finalizamos a omissão imprópria.